Bom dia, alunos. Na aula passada nós fizemos uma revisãozinha, né, sobre os assuntos que a gente já tinha visto na sala de aula, para poder conseguir dar continuidade à nossa ementa, tá? E hoje nós vamos falar sobre os flavonoides. Os flavonoides são o quê, gente? O que são? Eles são os compostos, né, naturais essenciais para a manutenção de uma boa saúde, né? Graças principalmente por conta da sua ação antioxidante. Eles são essenciais para a prevenção de muitas doenças bastante comuns, né, na população. E esses compostos, gente, os flavonoides, eles podem ser encontrados tanto em vegetais, frutas, hortaliças, cereais e também em algumas bebidas alcoólicas, como cerveja e, e vinho, tá? Preste bem atenção no que eu tô falando, viu, gente? Não é para sair bebendo vinho e sair bebendo cerveja porque contém flavonoide, vocês querem as atividades farmacológicas, não, tá? Vamos com calma, viu, pessoas? E também, além de bebidas alcoólicas, nós temos bebidas não alcoólicas, né? Como o chá verde e o chá preto também. Os flavonoides, eles pertencem a um grupo fitoquímico, né? Ou fitonutrientes, quando as pessoas chamam também. Isso quer dizer o quê, gente? Que eles têm nutrientes necessários, que mesmo que em pequenas porções, né, em pequenas quantidades, eles vão oferecer efeitos, principalmente protetores, em relação a um bocado de doença aí, né? A atividade antioxidante dos flavonoides, ela é a atividade mais conhecida, né? Muitas pessoas já associam os flavonoides com a ação antioxidante. Mas eles também podem agir, né? A ação deles pode ir muito, muito além disso, como anti-inflamatórios, como antimicrobianos, ou no caso, anticancerígenos também. E cada tipo de flavonoide, ele tem uma propriedade específica, né? Os flavonoides, eles constituem uma importante classe de polifenóis, eles são hidrossolúveis, né? Isso quer dizer que eles não, que a gente tem uma dificuldade, né, de dissolver eles na água. Relativamente, eles são estáveis, e são amplamente distribuídos na natureza. Já tem mais de, ou mais, ou quase uns 5.000 flavonoides diferentes, né, que já foram encontrados e já foram catalogados, principalmente nas angiospermas. Os flavonoides também, gente, eles têm como a responsabilidade de dar a cor ao, tá? Fruto, folha e as flores. Então, as colorações, elas podem ser brancas, amarelas, vermelhas, azuis, violetas. E tem uma coloração também de ultravioleta que ela só é perceptível, no caso, para os insetos, né? A gente não vai conseguir ver. E, na verdade, a palavra flavos, ela significa amarelo. Por isso que é flavonoide, seria a cor amarela, mas além do amarelo, a gente tem outras cores também nos flavonoides. Os flavonoides, eles estão localizados nos vacúolos das células epidérmicas, né? Tanto das folhas, flores e dos frutos também. Ele, em geral, né, são compostos por 15 átomos de carbono, né, nessa estrutura C6, C3 e C6 também, tá? Aqui nós temos, né, né, os tipos de flavonoides, né? Nós temos flavonas, bastante conhecidos, flavonoides, isoflavonas, neoflavonas, chalconas, antocianidinas, catequinas, auronas e as flavanonas, tá? Vocês precisam decorar isso para a prova. Mentira, tô brincando. Na classificação, nós temos flavonos, flavonoides e seus glicosídeos. Ah, a maioria deles, eles vão conferir a coloração do branco ao amarelo, tá? Nós temos a apigenina, a luteolina, canferol, quercetina e miricetina como exemplos. Nós temos os isoflavonoides, né? Principalmente encontrados na família Fabaceae. Eles apresentam atividades estrogênicas, antifúngicas e antibacterianas, né? No caso, são as fitoalexinas, né? E atividade inseticida, que no caso são as rotenoides.
Nós temos os neoflavonoides, nós temos as chalconas, né, que tem a pigmentação amarela e que passa também a ser vermelho, né, no caso se estiver com pH mais alcalinos. Nós temos as antocianidinas, né, que é um importante grupo de pigmentos, principalmente de coloração laranja. Nós temos as catequinas, as auronas, que é a cor de ouro, as flavononas e também os biflavonoides. Qual que é a função dos flavonoides nas plantas, né? Para as plantas? Proteção contra insetos, fungos, vírus e bactérias. E aí nós utilizamos essa função de proteção na planta, né? Nós utilizamos como medicamento para os seres humanos. Atração de animais com finalidade de polinização, antioxidantes, controle, né, de ação dos hormônios vegetais, e aí ela é utilizada também como hormônio, né, para os seres humanos, agentes alelopáticos, inibidores de enzima. Nós temos as propriedades físico-químicas. Elas são solúveis, né, e precipitam na presença de metais, então a gente pode utilizar os metais para poder identificar se é flavonoide ou não. No caso dos glicosídeos, eles são solúveis em água, né? E também em alcoóis diluídos, e no caso eles são insolúveis em os solventes orgânicos habituais. As agliconas, elas são solúveis em solventes orgânicos apolares e em soluções aquosos alcalinos, tá? Normalmente aparece como cristais amarelos. Flavonas e flavonoides são pouco solúveis em águas, enquanto que flavononas são mais solúveis. E isso, gente, é importante para a gente saber, principalmente quando a gente vai identificar no nosso extrato, né, no nosso extrato da planta, ou então até mesmo quando a gente faz o isolamento dessas substâncias, para a gente identificar se é flavona, se é flavonoides, se é glicosídeo, se é gliconas, né? Para a gente identificar qual tipo de flavonoide que a gente precisa saber dessas informações, porque a gente tem uns que vão ser solúveis em água, os outros não. Um a gente pode utilizar solventes orgânicos e outros não, tá ok? Métodos laboratoriais. A gente usa para extração, né, solvente, geralmente com polaridade crescente, ensaios cromatográficos, né, com CCD, que é cromatografia de camada delgada. O doseamento, no caso, ele é um pouco difícil, por quê, gente? Porque geralmente os flavonoides eles estão muito juntos, então a gente tem uma dificuldade de conseguir separar, né, tanto os flavonoides que estão juntos como os flavonoides que estão juntos de outras substâncias. Então a gente tem uma dificuldade de isolamento dos flavonoides. Eu digo isso porque eu tive essa experiência e penei muito para poder conseguir isolar flavonoide. A identificação, né, principal e mais usual é por espectroscopia, né, no ultravioleta. Eu já mostrei uma imagem para vocês de ultravioleta que eram só de flavonoides. Os flavonoides eles têm uma grande importância farmacológica para o homem, né? Por exemplo, a atividade sobre a permeabilidade capilar, que é principalmente a rutina e a quercetina. O que elas vão fazer, gente? Ela vai diminuir a fragilidade capilar e aumentar a resistência. É utilizada muito em distúrbios circulatórios. Ela também tem atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, atividade antiviral e antitumoral, atividade hormonal e que é com as isoflavonas, né? Elas são utilizadas e elas têm como objetivo causar uma menor incidência no caso de osteoporose, tá? Nós temos também atividade anti-leishmania, que é um achado meu, né? Eu fiz o teste de catequina com Leishmania amazonense e a gente teve um resultado bastante significativo. Então, é um tipo de flavonoide que a gente pode estar utilizando, né, para doenças, para doença leishmaniose, tá?
Aqui nós temos a ginkgo biloba, que é uma planta, né, com fontes de flavonoides, principalmente no caso da quercetina e do camferol. Esses compostos que eu citei, eles possuem propriedades antioxidantes e também protetoras de vasos sanguíneos, já que previne, né, a formação dos coágulos no sangue. Ele também é indicado para o idoso, né, que possui alguma dificuldade de concentração e problemas, por exemplo, de memória, tá? Nós temos aqui o maracujá, muito conhecido de vocês, né, que é utilizado como calmante e sedativo e contém inúmeros tipos de flavonoides. Aqui, né, nós temos os citroflavonoides. Os citroflavonoides, os citroflavonoides, eles são frutos, né? Então, eles são muito utilizados também por conter óleos essenciais. Nós já conversamos, né, sobre a diferença dos óleos essenciais e tal, é, que contém, né, flavonoides, tá? Além também, né, de você poder comer, né, esse fruto e adquirir também os flavonoides. Eles podem ser utilizados puros ou em associações, né, por exemplo, nos tratamentos de insuficiência venolinfática crônica, na fragilidade capilar e também nos sintomas funcionais da crise hemorroidal, da famosa hemorroida. Vamos falar sobre os glicosídeos cardioativos. Eles são, gente, o que são os glicosídeos cardioativos? Eles são compostos caracterizados pela ação altamente específica, né, e potente, né, que eles vão exercer, gente, principalmente sobre o músculo cardíaco, como, né, o próprio nome fala. Os glicosídeos cardíacos, eles são o medicamento de escolha, né, principalmente no caso de insuficiência cardíaca. Aqui nós temos as propriedades físico-químicas dele, né? Eles são solúveis em água e pouco solúveis em clorofórmio. Eles são insolúveis em solventes orgânicos apolares, como benzeno, éter. As agliconas livres são insolúveis em águas e solúveis em álcool e clorofórmio. E o anel lactona, ele confere um sabor amargo e instabilidade em meio básico, tá? Porque eles se hidrolisam facilmente em meio básico, então o anel ele se abre. Aqui nós temos métodos de obtenção e análise. Nós temos reação por coloração, que é no caso, né, utilizando o método Keller-Killiane, a gente vai ter um anel vermelho pardo, usando o método do Lieberman, também a gente vai, né, vai identificar o núcleo esteroidal. Usando o método CAGE, a gente vai identificar por coloração vermelha e o Baljet a gente vai identificar por coloração laranja. Então, a gente pode utilizar qualquer um desses métodos, né, para poder ter a reação e identificar que aquilo é um flavonoide ou não, tá? Nós podemos utilizar também as reações de fluorescência pelo ultravioleta, né? Que aí você vai colocar na fluorescência e vai ver se tem flavonoides ou não, porque vai depender das cores também que vão aparecer lá, tá? E pela cromatografia em CCD, em cromatografia de camada delgada. Ações farmacológicas, né? Eles são dos glicosídeos cardiotônicos, eles são indicados no tratamento de insuficiência cardíaca crônica, né, o conhecido como ICC. E o ICC, gente, ele é o quê? Ele é acompanhado de sintomas de cansaço, né? Você faz qualquer esforço, você anda, faz alguma coisa em casa, você já se sente mais cansado, você tem muita retenção de líquido, né? Na tentativa, né, de aumentar o débito cardíaco também, o nosso corpo, ele já começa a compensar, né, esses mecanismos. Então, ele vai aumentar a frequência cardíaca. O ICC é a principal causa, né, de hospitalização, principalmente do idoso e também de mortalidade cardiovascular.
efeitos dos glicosídeos. Eles aumentam, né, a força de contração miocárdica, tá? Isso se chama efeito inotrópico positivo. Aumento do débito cardíaco, né, que é o esvaziamento mais completo do coração. Diminuição do tamanho do coração, né, quando está o coração inchado. Diminuição da pressão venosa. Diminuição do volume sanguíneo. Diminuição da frequência cardíaca e aumento da diurese, que é o efeito indireto, né, para aliviar qualquer edema causado, né, por algum tipo de doença, tá? As principais plantas, né, que são utilizadas, né, que tem bastante glicosídeos, nós temos a dedaleira, né, que é utilizado as folhas, né, de digitalis. Nós temos um outro tipo de dedaleira, que é a dedaleira grega, que também a gente utiliza as folhas de digitalis. E também nós temos o bulbo, né? Utiliza-se o bulbo de Eugênia marítima, tá? Também nós temos a sila, né? A gente utiliza, ou no caso, não são as folhas, a gente vai utilizar os bulbos de Eugênia marítima. E nós temos também, né, em grande quantidade na nossa famosa beterraba, tá? Então, as pessoas têm que tomar um cuidado na utilização da beterraba, né? Porque a beterraba ela contém bastante glicosídeo cardiotônico. Então, né, pessoas que já têm problema têm que tomar um cuidado, né, a utilização de beterraba, tá? Então, uma famosa planta que com certeza, um famoso vegetal que com certeza você tem na sua casa, né, que tem grande quantidade de glicosídeo cardiotônico, tá ok? Que tem grande quantidade de glicosídeo cardiotônico. Então, hoje nós ficamos por aqui e nós vamos continuar na próxima aula. Responde lá minha pergunta e nos encontramos no chat para a gente poder discutir mais sobre os assuntos do flavonoides, que vocês tiveram dúvida, né? Flavonoide foi algo que eu trabalhei muito no meu mestrado, então a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto, tá? Vejo vocês logo mais.